Meu mundo desabou naquela noite. Nunca imaginei que o casamento da minha filha, que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida, se transformaria em uma humilhação pública, seguida da decisão mais difícil que já tomei. Eu, Leônidas Fonseca, um homem de 68 anos, que dedicou cada dia da sua vida a construir um futuro para sua família, estava caído no chão de um salão de festas, enquanto todos os convidados observavam em choque. E tudo por causa do homem que minha filha escolheu para passar o resto da vida. Antes de continuar essa história, que mudou completamente o rumo da minha família, quero me apresentar melhor para vocês que acompanham o canal Meu Avô Falou. Nasci e cresci em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma cidade que, apesar do desenvolvimento, ainda guarda valores que carrego comigo: honestidade, trabalho duro e, acima de tudo, respeito pelos outros. Trabalhei por 45 anos como contador, acordando cedo e voltando tarde, economizando cada centavo possível para garantir que minha esposa Cecília e nossa única filha, Débora, tivessem uma vida confortável. A história que vou compartilhar hoje ainda dói quando lembro, mesmo depois de meses do ocorrido. Sinto o mesmo aperto no peito, a mesma vergonha que senti naquela noite em Campos do Jordão, no luxuoso salão Recanto dos Ipês. Mas também sinto o mesmo orgulho pela decisão que tomei depois, diante de mais de 200 pessoas. Quando Débora nos apresentou Vinícius, um empresário do ramo imobiliário de 32 anos, confesso que fiquei impressionado. Ele tinha um jeito de falar que transmitia confiança, sempre bem vestido, dirigindo carros importados. Achei que minha filha tinha encontrado alguém que poderia lhe dar uma vida ainda melhor do que consegui proporcionar. O que não percebi eram os pequenos sinais, os comentários sutis sobre minha vida simples, o modo como ele olhava para nossa casa com um sorriso condescendente, como se sentisse pena. Mesmo assim, quando eles anunciaram o noivado, abri um sorriso sincero e comecei a planejar como poderia ajudá-los. Ao longo de décadas, além do dinheiro para a faculdade de Débora, eu tinha guardado uma quantia considerável. Era meu tesouro, que cresceu lentamente com cada hora extra, cada trabalho adicional que fiz nas madrugadas e fins de semana. Decidi usar essas economias para dar ao casal um começo de vida que eu nunca tive. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Pesquisei as melhores opções de viagem, visitei apartamentos em segredo, consultei sobre investimentos. Queria que fosse uma surpresa inesquecível no final da festa de casamento. Imaginei os olhos da minha filha brilhando quando eu anunciasse os presentes. Mas o destino tinha outros planos para aquela noite. Na semana antes do casamento, Cecília notou minha empolgação. "Leônidas, você tem certeza disso? É praticamente tudo que economizamos na vida", ela perguntou preocupada. "Tenho sim, meu amor. Quero ver nossa filha feliz, começando a vida com o pé direito", respondi convicto. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse ouvido mais atentamente as preocupações da minha esposa. O grande dia chegou. A cerimônia na igreja Nossa Senhora da Consolação foi emocionante. Conduzi Débora pelo corredor, linda em seu vestido branco, e a entreguei a Vinícius no altar. Tive que segurar as lágrimas quando o padre os declarou marido e mulher. Saímos todos felizes para a festa que aconteceria no Recanto dos Ipês. O salão estava decorado com flores brancas e luzes que pendiam do teto como estrelas. Parecia um sonho. Eu não fazia ideia de que, em poucas horas, esse sonho se transformaria no início de um pesadelo. Minha tia Carmen, sempre observadora, comentou como Vinícius parecia distante dos meus amigos e familiares, conversando apenas com pessoas influentes, como se estivesse em uma reunião de negócios em vez de seu próprio casamento. Ignorei o comentário. Estava tão feliz que não queria enxergar nada negativo naquele momento. Eu só pensava no anúncio que faria mais tarde, na surpresa que mudaria a vida de Débora e Vinícius para sempre.
Durante minha vida inteira, aprendi que o suor do trabalho honesto constrói mais que fortunas, constrói caráter. Aos 23 anos, quando comecei minha carreira como contador em um pequeno escritório de São José dos Campos, jamais imaginei que um dia estaria em posição de oferecer presentes tão significativos à minha filha. Naquela época, eu e Cecília morávamos em um apartamento alugado de um quarto, contando cada centavo para chegar ao fim do mês. Lembro-me como se fosse ontem do nascimento da Débora. Era uma terça-feira chuvosa de abril. Saí correndo do escritório quando Cecília me ligou dizendo que a bolsa havia estourado. Cheguei ao hospital ofegante, com a gravata torta e os cabelos despenteados pela chuva. Quando segurei aquele pequeno embrulho nos braços, fiz uma promessa silenciosa. Minha filha teria todas as oportunidades que eu não tive. E assim, dia após dia, ano após ano, trabalhei incansavelmente. Aceitava todo o serviço extra que aparecia. Nos finais de semana, enquanto muitos colegas descansavam ou viajavam com suas famílias, eu estava debruçado sobre balanços e declarações de imposto de renda de clientes particulares. Cecília, sempre compreensiva, preparava uma térmica de café e deixava ao meu lado na mesa da sala, que transformei em escritório improvisado. "Leônidas, você trabalha demais", ela dizia com preocupação. "Um dia você vai adoecer de tanto trabalhar. É para o futuro da nossa filha", eu respondia, ajustando os óculos e voltando aos números que dançavam nas páginas à minha frente. Aos poucos, nossa situação financeira melhorou. Compramos uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo. Pude matricular Débora em boas escolas. Quando ela manifestou interesse em estudar administração, não pensei duas vezes antes de arcar com os custos de uma universidade particular renomada. Foi lá que ela conheceu Vinícius. Ele era 2 anos mais velho que Débora, filho de Tadeu Albuquerque, um empresário bem-sucedido do Rio de Janeiro. Na primeira vez que o conheci, em um jantar na nossa casa, notei como ele falava com desenvoltura sobre investimentos e mercado imobiliário. Parecia maduro e ambicioso. Confesso que fiquei impressionado, embora tenha notado um certo ar de superioridade quando ele perguntou, depois de olhar ao redor da nossa sala de estar: "O senhor sempre morou aqui em São José?" "Sim", respondi com orgulho. "Construímos esta casa com muito trabalho." Ele sorriu de um jeito que não alcançou os olhos. "Legal, é aconchegante." Débora, apaixonada, não percebia essas pequenas demonstrações de desdém. Ou talvez percebesse e decidisse ignorar. O amor às vezes é cego mesmo para os detalhes mais reveladores. 6 meses depois desse jantar, durante um almoço de domingo, Débora anunciou o noivado. Mostrou o anel com um diamante que brilhava quase tanto quanto seus olhos naquele momento. Cecília chorou de emoção. Eu, embora sentisse uma leve inquietação no peito, abracei minha filha com força. "Papai, quero um casamento bonito", ela disse, aninhada no meu abraço. "Não precisa ser luxuoso, mas quero que seja especial." Foi naquele momento que tomei a decisão. Não apenas daria a ela o casamento dos sonhos, mas também um começo de vida que superaria qualquer expectativa. Nas semanas seguintes, enquanto Débora e Cecília se perdiam em revistas de noivas e amostras de convites, eu visitava bancos e conversava com meu gerente sobre opções de investimento. Tinha economizado ao longo de décadas uma soma considerável, quase 3 milhões de reais. E maior parte desse dinheiro estava em aplicações seguras, rendendo o suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila para mim e Cecília. Mas quando você é pai, seus sonhos mudam. Sua felicidade passa a depender da felicidade dos seus filhos. E eu queria ver Débora realizada, construindo seu próprio caminho sem as dificuldades que enfrentei. Meu plano começou a tomar forma. Primeiro, pesquisei destinos para a lua de mel. Queria algo realmente especial. Depois de muitas pesquisas e conversas com agentes de viagem, escolhi as Maldivas.
6 semanas em um bangalô sobre as águas cristalinas, com todas as refeições incluídas e passeios privativos. O pacote custou quase R$ 200 mil, mas o sorriso que imaginei no rosto da minha filha valia cada centavo. Em seguida, entrei em contato com uma corretora de imóveis. Expliquei que procurava um apartamento especial, algo que simbolizasse sucesso e conforto. Ela me mostrou diversas opções até que encontramos a cobertura perfeita na Avenida Paulista. Lembro-me de caminhar pelos 200 metros quadrados de puro luxo, admirando a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do piso ao teto. É exatamente isso que quero dar para minha filha, disse a corretora, que sorriu, provavelmente calculando sua comissão. O imóvel custava 1,8 milhão, praticamente todo o restante das minhas economias. Assinei um contrato de reserva na mesma hora. O terceiro e último presente seria um cheque de R$ 200 mil para a capital inicial do negócio que Vinícius tanto falava em abrir. Um escritório de consultoria imobiliária, segundo ele, com potencial para se tornar uma das maiores do país. Quando contei a Cecília sobre esses planos, ela me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Leônidas, você tem certeza? É tudo que guardamos durante a vida inteira. Tenho sim, meu amor, respondi segurando suas mãos. Não quero que esse dinheiro fique parado no banco enquanto posso usá-lo para dar um futuro ainda melhor para nossa filha. Cecília suspirou, apertando minhas mãos entre as suas. Você sempre foi generoso demais. É uma das razões por que me apaixonei por você. Mas tenho medo que esteja se desfazendo de tudo sem pensar no nosso futuro. Ainda tenho minha aposentadoria e alguns investimentos menores, argumentei. Viveremos bem, não se preocupe. Ela assentiu, não totalmente convencida, mas respeitando minha decisão. Era algo que sempre admirei em Cecília. Mesmo discordando, ela me apoiava. Os meses seguintes foram de intensa preparação. O Salão Recanto dos Ipês, em Campos do Jordão, foi escolhido por sua beleza e elegância. Era um lugar requintado, com jardins exuberantes e uma vista deslumbrante para as montanhas. Não era barato, mas queria que o casamento da minha única filha fosse inesquecível. Jurema Santos, a organizadora de eventos que contratamos, cuidou de cada detalhe com precisão. Das flores às luzes, do buffet à banda que tocaria na festa. Participei ativamente de todas as decisões, sempre priorizando a qualidade, mesmo quando isso significava estourar o orçamento inicialmente planejado. Seu Leônidas, o senhor está realizando o sonho de muitas noivas, comentou Jurema certa vez, enquanto finalizávamos a escolha do menu. Sua filha tem muita sorte. Sorri, imaginando a expressão de Débora quando descobrisse não apenas o casamento dos sonhos, mas também os 3 presentes que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, preparava em segredo os documentos necessários para cada surpresa. Para a viagem, um envelope com os vouchers do resort e as passagens de primeira classe. Para o apartamento, um contrato de compra e venda com o nome dela e do futuro marido. E para o negócio, um cheque nominal ao casal com o valor que permitiria iniciar a tão sonhada empresa. Uma semana antes do casamento, visitei meu amigo de longa data, Benjamin Costa. Éramos amigos desde os tempos de escola. E apesar dos caminhos diferentes que nossas vidas tomaram, ele se tornou professor universitário. Mantivemos uma amizade sólida. Contei-lhe sobre os presentes que preparava. Leônidas, você sempre foi um homem generoso, mas isso... Ele balançou a cabeça, impressionado. Já parou para pensar se eles realmente merecem tudo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? É minha filha, Benjamin. Sim, sua filha, que amo como se fosse minha sobrinha. Mas esse rapaz, você realmente o conhece? Franzi o senho. Conhecer? Bem, sei que vem de boa família. Estudou na mesma faculdade que Débora. Tem ambições. Mas você sabe quem ele é de verdade? Já passaram tempo suficiente juntos para você entender o caráter dele? Refleti por um momento.
Era verdade que não conhecia Vinícius profundamente. Nas poucas vezes em que nos encontramos, ele sempre parecia apressado, com o celular sempre em mãos, como se tivesse compromissos mais importantes. Mas atribuí isso à vida agitada de um jovem empresário. Acho que estou fazendo isso mais pela Débora do que por ele, respondi finalmente. Quero garantir que ela tenha uma vida confortável. Benjamin tomou um gole do café que estava esfriando entre nós. Só tenha cuidado, meu amigo. Às vezes, as pessoas não são quem aparentam ser. Suas palavras ecoaram na minha mente durante os dias que antecederam o casamento, mas decidi não dar ouvidos às dúvidas. Afinal, minha filha o escolhera. Ela sempre foi inteligente e sensata em suas decisões. Se via algo especial em Vinícius, quem era eu para questionar? Na véspera do grande dia, guardei os 3 envelopes no cofre que tenho em casa, planejando colocá-los no bolso interno do paletó antes de sair para a cerimônia. Queria ter esses presentes comigo no momento em que os anunciasse no final da festa. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Não era ansiedade ou preocupação, era a excitação de um pai prestes a realizar o sonho de dar à filha muito mais do que jamais imaginara. Imaginei os olhos de Débora brilhando ao saber da viagem, do apartamento, do dinheiro para o negócio. Imaginei os convidados aplaudindo, emocionados com minha generosidade. Imaginei até mesmo Vinícius, finalmente me olhando com respeito genuíno. O dia do casamento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu abençoasse a união. Levantei-me cedo, vesti o terno que havia mandado fazer especialmente para a ocasião, coloquei os 3 envelopes no bolso interno e olhei-me no espelho. Vi um homem de cabelos grisalhos, com rugas nos cantos dos olhos, mas com um sorriso de pura satisfação. Está elegante, meu velho, disse para meu reflexo, ajustando a gravata pela 3ª vez. Cecília apareceu atrás de mim, deslumbrante em seu vestido azul marinho. Nervoso? Ela perguntou, ajeitando a lapela do meu paletó. Um pouco, admiti, mas é um nervosismo bom. Ela sorriu, seus olhos refletindo o mesmo amor que me conquistara décadas atrás. Você é um homem extraordinário, Leônidas. Nossa filha tem muita sorte de ter um pai como você. Beijei-a suavemente nos lábios. E eu tenho sorte de ter vocês duas na minha vida. Saímos para a igreja, onde a cerimônia aconteceria. Durante todo o trajeto, senti os envelopes no bolso do paletó como um lembrete silencioso do quanto eu amava minha filha e do quanto estava disposto a fazer para vê-la feliz. A igreja Nossa Senhora da Consolação estava decorada com flores brancas e fitas que pendiam graciosamente dos bancos. Os convidados já chegavam, elegantes em seus trajes de festa. Cumprimentei amigos e familiares, recebendo abraços e palavras de felicitação. Minha tia Carmen, sempre observadora, segurou meu braço quando me aproximei para cumprimentá-la. Leônidas, você está radiante hoje. Tem algo especial planejado além de entregar sua menina no altar? Sorri misteriosamente. Quem sabe, tia Carmen, a noite ainda é longa. Ela apertou minha mão entre as suas, os olhos brilhando de curiosidade. Seja o que for, tenho certeza que será inesquecível. Mal sabia ela o quanto suas palavras se provariam verdadeiras, embora não da maneira que qualquer um de nós poderia imaginar. A cerimônia na igreja foi um momento de pura emoção. Quando as portas se abriram e vi Débora com seu vestido branco, senti um nó na garganta. Minha menina, que um dia segurava minha mão para atravessar a rua, agora caminharia até o altar para iniciar sua própria família. Ela sorriu para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de felicidade e nervosismo. Está pronta? Perguntei, oferecendo meu braço. Estou, pai, ela respondeu, sua voz trêmula de emoção. O caminho pelo corredor central da igreja pareceu durar uma eternidade, e apenas um segundo ao mesmo tempo. Cada passo nos aproximava do altar onde Vinícius aguardava, elegante em seu terno escuro. Notei seu olhar avaliando Débora de cima a baixo, como se estivesse admirando uma aquisição valiosa. Algo naquele olhar me incomodou, mas afastei o pensamento.
Era dia de celebração, não de dúvidas. Quando chegamos ao altar, beijei a testa de minha filha e entreguei sua mão a Vinícius. Ele a recebeu com um sorriso que não alcançou seus olhos, e antes que eu me afastasse, inclinou-se para sussurrar algo que não conseguia ouvir. Débora sorriu em resposta, mas percebi um leve estremecer em seus ombros. Sentei-me ao lado de Cecília na primeira fileira. Ela apertou minha mão, seus olhos marejados de lágrimas. "Nossa menina está linda", sussurrou. A cerimônia transcorreu com a solenidade esperada. O padre falou sobre amor, respeito e compromisso. Enquanto escutava suas palavras sobre honrar e valorizar um ao outro, toquei instintivamente o bolso interno do paletó, sentindo o contorno dos envelopes que representavam meu próprio compromisso como pai. Quando os noivos trocaram alianças e foram declarados marido e mulher, a igreja explodiu em aplauso. Débora e Vinícius selaram a união com um beijo e caminharam pelo corredor central, agora como um casal. Seguimos todos para o salão Recanto dos Ipês, onde a festa aconteceria. O lugar estava deslumbrante. Jurema, a organizadora, havia superado todas as expectativas. Flores brancas e cristais decoravam as mesas dispostas elegantemente ao redor de uma ampla pista de dança. Luzes suaves pendiam do teto, criando uma atmosfera quase mágica. Ao fundo, uma banda afinava os instrumentos, preparando-se para animar a noite. Os convidados chegavam aos poucos, exclamando admiração pela beleza do ambiente. Eu circulava entre eles, recebendo felicitações e agradecendo pela presença. Sentia-me orgulhoso por proporcionar um evento tão especial para minha filha. Vinícius e Débora fizeram sua entrada triunfal no salão cerca de 1 hora depois da maioria dos convidados. Foram recebidos com aplausos e assobios entusiasmados. Notei como ele parecia confortável sob os holofotes, acenando e sorrindo como um político em campanha. Débora, ao seu lado, sorria timidamente, parecendo ligeiramente deslocada em seu próprio casamento. A festa seguiu seu curso natural. Houve o brinde dos padrinhos, o primeiro corte do bolo, a primeira dança do casal. Durante toda a celebração, observei como Vinícius interagia muito mais com os convidados influentes, empresários, políticos locais, do que com meus familiares ou amigos próximos. Parecia estar numa reunião de negócios, não no dia mais importante de sua vida. Em determinado momento, meu amigo Benjamin aproximou-se com 2 taças de champanhe, oferecendo-me uma. "Está tudo perfeito, Leônidas. Você deve estar orgulhoso", comentou, olhando ao redor do salão. "Estou", respondi tomando um gole da bebida borbulhante. "E ainda não viram nada. Tenho uma surpresa preparada para o final da festa." Benjamin ergueu uma sobrancelha curioso. "Os presentes que me contou?" Assenti, sentindo novamente aquela onda de satisfação ao imaginar a reação de todos. "Mal posso esperar para ver a cara deles quando souberem." Meu amigo hesitou por um instante, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. "Leônidas, não quero ser pessimista, mas você notou como Vinícius está se comportando hoje? Parece mais interessado em impressionar os convidados influentes do que celebrar com a família." Segui seu olhar até onde Vinícius conversava animadamente com o prefeito de Campos do Jordão, gesticulando como se estivesse apresentando um projeto. Débora estava ao seu lado, sorrindo educadamente, mas parecia distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. "É o jeito dele", justifiquei, embora sentisse uma pontada de dúvida. "Provavelmente está nervoso." Benjamin não pareceu convencido, mas não insistiu no assunto. Mudamos para temas mais leves, relembrando histórias de nossa juventude, até que o mestre de cerimônias anunciou que o jantar seria servido. Dirigi-me à mesa principal, onde o casal e os pais do noivo já estavam acomodados. Tadeu Albuquerque, pai de Vinícius, era um homem corpulento, com um bigode grisalho bem aparado. Sua esposa, uma mulher elegante, cujo nome não conseguia lembrar no momento, parecia entediada com toda a situação.
Ah, o pai da noiva finalmente nos honra com sua presença, comentou Tadeu com um sorriso que me pareceu forçado. Devo dizer que a cerimônia foi adequada. Algo na maneira como ele disse adequada me incomodou, como se estivesse fazendo um favor ao comparecer. Mas engoli a irritação e respondi com educação. Fico feliz que tenha gostado. Queríamos algo especial para Débora e Vinícius. Com certeza, ele respondeu, seu olhar percorrendo o salão de forma avaliativa. Embora meu filho esteja acostumado com eventos mais sofisticados, mas entendo suas limitações financeiras. Senti o sangue subir às faces. Quem ele pensava que era para falar assim? Estava prestes a responder quando Cecília chegou à mesa, salvando-me de uma possível discussão. Ela cumprimentou a todos com sua habitual gentileza, dissipando a tensão que começava a se formar. O jantar foi servido, uma sequência de pratos refinados que havíamos escolhido cuidadosamente com o chefe do recanto dos ipês. A conversa fluía de maneira artificial, com Tadeu dominando a maior parte das falas, vangloriando-se de seus negócios e conexões políticas. Vinícius ocasionalmente complementava as histórias do pai, enquanto Débora permanecia em silêncio, mexendo na comida sem muito apetite. Após a sobremesa, levantei-me para buscar um pouco de ar fresco. A noite estava agradavelmente fresca, típica de Campos do Jordão. Fiquei alguns minutos no jardim do salão, observando as estrelas e reorganizando meus pensamentos. Estava prestes a voltar para dentro quando ouvi vozes alteradas vindas de um canto mais afastado. Reconheci imediatamente, eram Débora e Vinícius. Você prometeu que seria diferente, dizia minha filha, sua voz trêmula de emoção contida. Prometeu que trataria minha família com respeito. E estou tratando, respondeu Vinícius com desdém. O que você queria? Que eu ficasse sentado a noite toda conversando com seu pai sobre contabilidade? Estou aproveitando para fazer contatos importantes. É o nosso casamento, Vinícius, não uma reunião de negócios. Ele soltou uma risada curta e ácida. Querida, tudo na vida é negócio, inclusive casamentos, principalmente este. Fiquei paralisado, escondido pela sombra de uma árvore ornamental. O que ele queria dizer com principalmente este? Meu coração acelerou, uma sensação de mal-estar crescendo no estômago. O que quer dizer com isso? Perguntou Débora, vocalizando minha própria dúvida. Houve uma pausa tensa antes que Vinícius respondesse, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro que tive dificuldade em ouvir. Nada. Esqueça o que eu disse. Vamos voltar para dentro, as pessoas vão notar nossa ausência. Ouvi passos se afastando rapidamente e me escondi melhor entre as sombras. Vinícius passou por mim sem notar minha presença, ajeitando a gravata como se nada tivesse acontecido. Débora seguiu alguns segundos depois, seus olhos visivelmente marejados, mesmo na penumbra do jardim. Fiquei ali por mais alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Uma parte de mim queria confrontar Vinícius imediatamente, exigir explicações sobre o que ele quis dizer. Outra parte, mais racional, me dizia para esperar, observar mais antes de tomar qualquer atitude. Quando voltei ao salão, a banda tocava uma música animada e vários convidados dançavam alegremente na pista. Cecília veio ao meu encontro, preocupação estampada em seu rosto. Onde você estava? Procurei por toda parte. Precisava de um pouco de ar, respondi vagamente. Está tudo bem? Ela inclinou a cabeça, estudando minha expressão. Eu é que pergunto. Você parece perturbado. Antes que pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou que era hora de mais um brinde ao casal. Todos foram direcionados às suas mesas. Era quase meia-noite, e segundo o cronograma da festa, logo após esse brinde, eu faria meu anúncio surpresa. Sentei-me novamente à mesa principal, ao lado de Cecília. Débora e Vinícius ocupavam o centro da mesa, ela com um sorriso que não alcançava os olhos, ele conversando animadamente com um convidado na mesa ao lado, mal prestando atenção ao que acontecia em sua própria mesa.
O brinde foi conduzido pelo padrinho de Vinícius, um amigo de faculdade que contou algumas histórias embaraçosas sobre os tempos de estudante do noivo, arrancando risadas da plateia. Observei como Vinícius reagia às histórias, rindo exageradamente, batendo palmas, como se assistisse a um espetáculo particularmente divertido. Havia algo artificial em seus gestos, como se interpretasse o papel de noivo feliz. Quando o brinde terminou e todos tomaram um gole de champanhe, o mestre de cerimônias anunciou que o pai da noiva gostaria de dizer algumas palavras. Era minha deixa. Levantei-me, sentindo o peso dos 3 envelopes no bolso interno do paletó. Estava prestes a caminhar até o pequeno palco onde a banda tocava quando notei algo estranho. Minha cadeira havia sido afastada da mesa mais do que o normal. Não dei importância e dei um passo para trás, preparando-me para me sentar novamente por um momento enquanto o mestre de cerimônias me apresentava formalmente. Foi quando aconteceu. A cadeira que deveria estar ali simplesmente não estava. Ou melhor, estava, mas não onde deveria estar. Vinícius, sentado ao meu lado, a havia puxado discretamente para longe, num movimento que só percebi quando já era tarde demais. Perdi o equilíbrio completamente e caí de costas no chão polido do salão. A queda foi tão inesperada que nem tive tempo de colocar as mãos para amortecer o impacto. Bati com força no piso, sentindo uma dor aguda percorrer minhas costas. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. 200 pares de olhos voltaram-se para mim, caído no chão em meu terno de gala. Por um instante, ninguém se moveu. Então, quando tentei me levantar, apoiando-me em um dos braços, ouvi a voz de Vinícius, alta e clara, cortando o silêncio como uma navalha. Seu lugar é no chão. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Vi os olhos de Débora se arregalarem em choque, suas mãos cobrindo a boca. Vi Cecília levantar-se de um salto, indignação estampada em seu rosto. Vi o sorriso satisfeito nos lábios de Tadeu Albuquerque, como se aprovasse a atitude do filho. Mais devastador que a dor física foi a humilhação. Senti o rosto queimar de vergonha, o coração martelando no peito. Em toda a minha vida, nunca havia sido tratado com tanto desrespeito. E ainda por cima, na frente de amigos, familiares e conhecidos. Benjamin foi o primeiro a reagir. Meu velho amigo veio rapidamente em minha direção, estendendo a mão para me ajudar. Minha tia Carmen também se aproximou, seu rosto uma máscara de indignação. Mas que absurdo! Ela exclamou, lançando um olhar fulminante para Vinícius. Como ousa tratar Leônidas assim? Vinícius apenas deu de ombros, como se a situação não merecesse sua atenção. Voltou-se para um dos convidados na mesa ao lado, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. Com a ajuda de Benjamin, consegui me levantar. Sentia dores nas costas e no orgulho ferido, mas o que mais doía era ver a expressão no rosto de minha filha. Uma mistura de vergonha, choque e tristeza. Você está bem? Perguntou Benjamin em voz baixa, segurando meu braço para me dar apoio. Não respondi imediatamente. Meus olhos estavam fixos em Vinícius, que agora ria de algo que seu interlocutor havia dito, completamente indiferente ao caos que acabara de causar. Foi então que tomei uma decisão. Em vez de me retirar humilhado, como provavelmente ele esperava, ajeitei meu paletó, passei a mão pelos cabelos grisalhos e, ignorando a dor nas costas, caminhei com dignidade até o pequeno palco, onde o mestre de cerimônias aguardava, claramente sem saber como reagir ao que acabara de presenciar. O microfone, por favor, pedi, estendendo a mão. Ele hesitou por um instante, olhando para os noivos como se buscasse orientação, mas acabou me entregando o microfone. O salão continuava em um silêncio tenso, todos os olhares voltados para mim. Respirei fundo, sentindo o peso dos 3 envelopes no bolso do paletó. Aqueles envelopes que minutos antes representavam meu amor e generosidade, agora pareciam pesar como chumbo.
Olhei para os rostos atentos dos convidados, para Cecília, que me observava com uma mistura de preocupação e orgulho, para Débora, que parecia querer desaparecer, e finalmente para Vinícius, que pela primeira vez parecia prestar atenção em mim, um leve sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Foi nesse momento que decidi. Não deixaria aquela humilhação definir o rumo da noite. Eu ainda tinha algo importante a dizer, embora não fosse mais o discurso que havia planejado durante semanas. Com o microfone em mãos e 200 pares de olhos fixos em mim, senti uma estranha calma me envolver. Era como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que cada pensamento se formasse com clareza cristalina em minha mente. A dor nas costas, resultado da queda, pulsava como um lembrete do que acabara de acontecer, mas já não parecia tão importante. Boa noite a todos, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Peço desculpas pelo incidente. Parece que perdi o equilíbrio. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Outros lançaram olhares reprovadores na direção de Vinícius, que mantinha um sorriso arrogante nos lábios, como se estivesse assistindo a uma comédia particularmente divertida. Na verdade, continuei, agradeço por esse pequeno contratempo, pois me deu a oportunidade de falar com todos vocês um pouco antes do que havia planejado. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras pairassem no ar por alguns instantes. Podia sentir a tensão no ambiente, uma mistura de constrangimento, curiosidade e expectativa. Meus olhos encontraram os de Cecília, que me ofereceu um sorriso encorajador, embora seus olhos traíssem preocupação. Como pai da noiva, eu havia preparado algumas surpresas para este momento especial. Algo que, confesso, venho planejando desde que Débora era apenas uma garotinha. Vinícius finalmente pareceu interessado, endireitando-se em sua cadeira. Notei como seus olhos ganharam um brilho calculista, como um predador avaliando uma presa potencial. Débora, ao seu lado, parecia dividida entre a vergonha pelo comportamento do marido e a curiosidade sobre o que eu estava prestes a revelar. Muitos de vocês sabem que trabalhei como contador por mais de 4 décadas. Prossegui, olhando para os rostos familiares de amigos e colegas de longa data. Não foi um trabalho glamuroso ou que me trouxesse reconhecimento público, mas foi honesto e me permitiu construir algo para minha família. Toquei no bolso interno do paletó, sentindo o contorno dos 3 envelopes que carregavam o fruto de décadas de trabalho árduo e economias cuidadosas. Durante todos esses anos, guardei cada centavo que pude, não para mim, mas para o futuro de minha filha. Para este momento, na verdade. Um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. Vi Tadeu Albuquerque se inclinar para a frente, subitamente interessado em minhas palavras. Sua esposa, que parecera entediada durante toda a noite, agora me observava com atenção. Como presente de casamento, eu havia preparado 3 surpresas que gostaria de compartilhar com todos vocês agora. Retirei o primeiro envelope do bolso. Era branco, elegante, com o logotipo dourado de uma agência de viagens exclusiva. Primeiro, uma viagem de lua de mel para as Maldivas. 6 semanas em um bangalô sobre as águas cristalinas, com todas as refeições incluídas e passeios privativos. Exclamações de admiração ecoaram pelo salão. Vi os olhos de Débora se arregalarem em surpresa genuína. Vinícius, por sua vez, não conseguiu disfarçar um sorriso satisfeito, como se aquilo fosse apenas o que merecia. Peguei o segundo envelope, este mais grosso, contendo documentos legais. Em segundo lugar, um apartamento. Não qualquer apartamento, mas uma cobertura na Avenida Paulista. 200 metros quadrados com vista para o horizonte de São Paulo. Mais murmúrios, agora mais intensos. Vi Tadeu Albuquerque cochichar algo no ouvido de sua esposa, que assentiu com um sorriso cúmplice. Vinícius estava visivelmente impressionado. Seu sorriso de escárnio substituído por uma expressão de genuína surpresa e cobiça. Finalmente, retirei o terceiro envelope. Este era simples, contendo apenas um cheque. E por último,
Mas não menos importante, um cheque de R$ 2 milhões. Capital inicial para aquele negócio que tanto conversamos, Vinícius. Sua consultoria imobiliária que, segundo você, tem potencial para se tornar uma das maiores do país. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se todos no salão tivessem parado de respirar simultaneamente. Vi o rosto de Vinícius se transformar. O desdém inicial dando lugar a uma mistura de choque e ganância mal disfarçada. Débora cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Foi então que fiz algo que ninguém esperava. Em vez de me dirigir aos noivos para entregar os envelopes, coloquei-os de volta no bolso interno do paletó. No entanto, continuei, minha voz agora mais baixa, obrigando todos a prestarem ainda mais atenção. Aconteceu algo interessante hoje. Algo que me fez refletir sobre o verdadeiro significado da família, do respeito e dos valores que tentei passar para minha filha ao longo de sua vida. Olhei diretamente para Vinícius, que agora parecia desconfortável sob meu olhar. Seu sorriso havia desaparecido completamente, substituído por uma expressão de crescente apreensão. Percebi que dar tudo isso a alguém que não demonstra o mínimo de respeito por mim ou pelos valores que sempre defendi seria um erro. Um erro que eu não posso cometer, não apenas por mim, mas principalmente por minha filha. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Podia-se ouvir o tilintar dos cristais nas mesas, o zunido discreto do ar-condicionado, o respirar coletivo dos convidados que acompanhavam cada palavra minha, como se assistissem ao clímax de um drama. O dinheiro, continuei, minha voz ganhando força. Pode comprar um apartamento de luxo, mas não compra caráter. Pode pagar uma viagem internacional, mas não traz dignidade. Pode financiar um negócio promissor, mas não constrói integridade. Vi Benjamin sorrir discretamente, assentindo em aprovação. Minha tia Carmen enxugava uma lágrima silenciosa, orgulho evidente em seu olhar. Cecília me observava com uma mistura de surpresa e admiração, como se estivesse me vendo sob uma nova luz. Por isso tomei uma decisão. Retirei novamente os envelopes do bolso, segurando-os para que todos pudessem ver. Estes presentes não serão entregues ao casal como havia planejado inicialmente. Vinícius se levantou abruptamente, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e descrença. O que você está dizendo? Não pode fazer isso. É um presente de casamento. Mantive a calma, observando-o com uma serenidade que parecia apenas aumentar sua frustração. Na verdade, posso sim. Estes bens estão em meu nome e continuarão assim. Quanto ao apartamento e os R$ 2 milhões, decidi que serão doados para a Fundação de Amparo aos idosos de nossa cidade. Um burburinho percorreu o salão, alguns convidados trocando olhares surpresos, outros assentindo em aprovação. Vi Tadeu Albuquerque sussurrar algo furiosamente ao ouvido do filho, que parecia prestes a explodir. E quanto à viagem para as Maldivas, continuei, um leve sorriso se formando em meus lábios. Cecília e eu iremos aproveitá-la. Afinal, em 40 anos de casados, nunca tivemos uma lua de mel tão luxuosa. Olhei para minha esposa, que me encarava com uma mistura de choque e divertimento. Seus olhos brilhavam de uma maneira que me lembrou a jovem por quem me apaixonei décadas atrás. Leônidas, ela murmurou, mas seu sorriso dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Vinícius avançou em minha direção, seu rosto vermelho de fúria. Você não pode fazer isso. Nós contávamos com esse dinheiro. Seu comentário apenas confirmou minhas suspeitas. O casamento, para ele, era apenas uma transação financeira, uma forma de garantir acesso ao patrimônio que ele acreditava que eu possuía. Mantive-me firme, olhando-o diretamente nos olhos. Posso e acabo de fazer. E acredito que suas próprias palavras demonstram exatamente por que esta é a decisão correta. Débora, que até então permanecera em silêncio, levantou-se lentamente. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia algo em sua expressão que não consegui decifrar imediatamente. Seria arrependimento, vergonha ou talvez
E esta possibilidade me deu um lampejo de esperança, uma compreensão tardia sobre o caráter do homem com quem acabara de se casar. Pai, ela começou, mas sua voz falhou. Olhei para minha filha, sentindo uma mistura de amor e tristeza. Débora, você sempre será minha menina e sempre estarei aqui para você. Mas algumas lições precisam ser aprendidas, mesmo que da maneira mais difícil. Vinícius agarrou o braço de Débora com força. Vamos embora daqui. Seu pai claramente perdeu a cabeça. Ela hesitou, olhando de mim para o marido recém-adquirido, indecisão evidente em cada linha de seu rosto. Foi um momento que pareceu conter o peso de toda uma vida. Passado, presente e possíveis futuros colidindo em um único instante, carregado de emoção. Benjamin deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Vinícius. Acho que todos precisamos de um momento para respirar e processar o que aconteceu aqui. Tadeu Albuquerque também se levantou, seu rosto uma máscara de desprezo mal disfarçado. Vamos, Vinícius, este evento claramente chegou ao fim. Um silêncio tenso pairou sobre o salão, enquanto os Albuquerque se preparavam para partir. Vinícius lançou-me um último olhar carregado de ódio, antes de arrastar Débora em direção à saída. Meu coração apertou ao ver minha filha se afastar, mas mantive-me firme em minha decisão. Quando eles desapareceram pela porta, o salão explodiu em conversas agitadas. Os convidados pareciam divididos. Alguns claramente apoiavam minha atitude. Outros pareciam chocados com o desenrolar dos acontecimentos. Jurema, a organizadora do casamento, corria de um lado para outro, tentando minimizar o caos que se instalara. Cecília veio até mim, segurando minhas mãos entre as suas. Tem certeza disso, Leônidas? É tudo que economizamos durante a vida. Olhei nos olhos da mulher que compartilhara cada momento de minha existência nas últimas 4 décadas. Os bons e os difíceis, as alegrias e as tristezas. Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Respondi com convicção. O dinheiro vai e vem, mas a dignidade, uma vez perdida, é difícil de recuperar. Ela assentiu lentamente, um sorriso triste se formando em seus lábios. As Maldivas, então. Não pude evitar um sorriso em resposta. As Maldivas! Já está mais que na hora de termos nossa lua de mel adequada, não acha? Benjamin se aproximou, colocando uma mão em meu ombro. Estou orgulhoso de você, meu amigo. Não é qualquer um que conseguiria manter a dignidade em uma situação como esta. Minha tia Carmen também veio até nós, seus olhos brilhando de emoção. Leônidas, você deu uma lição que ninguém neste salão jamais esquecerá. Inclusive, e principalmente, sua filha. Olhei ao redor do salão, para os rostos familiares de pessoas que haviam acompanhado minha jornada ao longo dos anos. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Cada um deles agora testemunha de um momento que nunca planejei, mas que de alguma forma parecia inevitável. Acho que a festa acabou, comentei, sentindo o cansaço finalmente se abater sobre mim. A adrenalina que me mantivera de pé durante o confronto começava a dissipar e a dor nas costas devido à queda voltava com intensidade renovada. De jeito nenhum, respondeu Benjamin com firmeza. A banda ainda está aqui, a comida e a bebida também. Por que não aproveitamos? Cecília apertou minha mão em concordância. Benjamin está certo. Não vamos deixar que a atitude de Vinícius arruine completamente a noite. E assim, contra todas as expectativas, a festa continuou. A banda voltou a tocar, agora músicas mais animadas, que pareciam dissipar a tensão que pairava no ar. Convidados vieram até mim, alguns para expressar apoio, outros apenas para conversar sobre assuntos mais leves, como se tentassem restaurar a normalidade em uma situação que havia fugido completamente ao roteiro. Horas mais tarde, quando a madrugada já avançava e a maioria dos convidados havia partido, sentei-me em uma mesa afastada com Cecília, Benjamin e minha tia Carmen. Estávamos exaustos, mas de alguma forma aliviados, como sobreviventes de uma tempestade que finalmente cessara.
O que você acha que vai acontecer com Débora? Perguntou Carmen, vocalizando a preocupação que pesava em meu coração. Suspirei, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não sei, tia. Só espero que ela perceba o tipo de homem com quem se casou antes que seja tarde demais. Ela vai perceber, afirmou Cecília com convicção. Nossa filha é inteligente. Talvez esteja cega agora, mas a verdade tem um jeito de se revelar com o tempo. Benjamin ergueu sua taça em um brinde silencioso. A verdade, então, ia ter coragem para enfrentá-la, mesmo quando dói. Ergui minha própria taça, sentindo uma estranha paz me envolver. A noite não havia transcorrido como planejei, longe disso, mas de alguma forma sentia que havia feito a coisa certa. Não apenas para mim, mas para Débora também, mesmo que ela ainda não pudesse ver isso. Nos dias que se seguiram, não tive notícias de minha filha. Soube por amigos em comum que ela e Vinícius haviam partido para uma lua de mel modesta, bancada pelos pais dele. O apartamento luxuoso que haviam anunciado para amigos ficou apenas no papel. Teriam que se contentar com um imóvel bem mais simples. Como prometi, transferi o valor do apartamento e os 2 milhões para a Fundação de Amparo aos Idosos. Quando assinei os documentos, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. Aquele dinheiro, fruto de décadas de trabalho árduo, faria a diferença na vida de pessoas que realmente precisavam e mereciam. Quanto à viagem para as Maldivas, Cecília e eu partimos 3 semanas após o casamento. Foi a primeira vez em mais de 4 décadas que tiramos férias prolongadas juntos. Passamos dias caminhando pelas praias de areia branca, nadando em águas cristalinas, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Em um dos bangalôs mais exclusivos do resort, redescobrimos o prazer simples de estar juntos, sem preocupações ou responsabilidades. Foi durante essa viagem, sentados na varanda de nosso bangalô, observando as estrelas refletidas na água calma do oceano, que Cecília fez uma pergunta que estava em sua mente há semanas. Você se arrepende de não ter dado os presentes a Débora? Refleti por um momento, o som suave das ondas, proporcionando uma trilha sonora perfeita para meus pensamentos. Não, respondi finalmente. Acho que dei a ela algo muito mais valioso que dinheiro ou propriedades. O quê? Perguntou Cecília, curiosidade em seu olhar. Uma lição sobre caráter, dignidade e consequências. Sobre escolher bem as pessoas que deixamos entrar em nossas vidas. Sobre o verdadeiro valor das coisas. Cecília sorriu, entrelaçando seus dedos nos meus. Você é um homem sábio, Leônidas Fonseca. Apenas um homem que aprendeu algumas lições ao longo do caminho, respondi, apertando sua mão com carinho. Naquela noite, sob o céu estrelado das Maldivas, senti uma certeza crescer em meu coração. Independentemente do que o futuro reservasse, havia feito a escolha certa. E de alguma forma, sabia que um dia, talvez não amanhã, talvez não no próximo mês, mas eventualmente, Débora também compreenderia isso. Já se passaram 6 meses desde aquela noite que mudou para sempre o rumo da minha vida e da minha família. O casamento, que deveria ter sido um momento de celebração, se transformou em uma lição de vida que nunca esquecerei. E pelo que percebi, nenhum dos presentes esquecerá também. As semanas que se seguiram ao incidente foram de silêncio absoluto por parte da Débora. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Confesso que esse silêncio doeu mais que a queda que sofri naquela noite. Cecília e eu voltamos das Maldivas bronzeados e com o coração mais leve, mas ainda havia um vazio que só a reconciliação com nossa filha poderia preencher. Foram as 6 semanas mais incríveis da nossa vida. Quem diria que aos 68 anos eu estaria nadando em águas cristalinas, provando comidas exóticas e acordando com o som do oceano batendo suavemente contra os pilares do nosso bangalô? Cecília, como sempre, estava certa. Nunca é tarde para viver o amor. As fotografias daquela viagem agora decoram nossa sala.
lembretes constantes de que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Quanto à doação para a Fundação de Amparo aos Idosos, não poderia estar mais satisfeito com minha decisão. O dinheiro que seria usado para comprar o apartamento e financiar o negócio de Vinícius agora está construindo um novo centro de convivência para idosos carentes da nossa cidade. Visitei as obras na semana passada e me emocionei ao ver o impacto que aquela quantia estava tendo na vida de tantas pessoas. Quando o centro for inaugurado no próximo mês, levará o nome da minha mãe. Uma homenagem a quem me ensinou o valor do trabalho honesto e da dignidade. A grande surpresa veio há exatamente um mês. Estava sentado na varanda de casa, lendo o Jornal da Manhã, quando ouvi o portão abrir. Era Débora, sozinha, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela correu para meus braços, como fazia quando era criança e tinha um pesadelo. Pai, você estava certo. Sobretudo, ela disse entre soluços. Descobri então que seu casamento com Vinícius havia durado apenas 5 meses, quando ele percebeu que não teria acesso à fortuna que imaginava que eu possuía. Começou a mostrar seu verdadeiro caráter. As humilhações se tornaram constantes. O amor que ela acreditava existir se revelou apenas interesse financeiro. A gota d'água foi quando ele a agrediu verbalmente na frente dos amigos dela, chamando-a de filha de um velho falido. Débora está morando conosco novamente, reorganizando sua vida. Retomou os estudos e está planejando abrir seu próprio negócio, com suas próprias economias e muito trabalho, como sempre ensinei. A vejo mais forte, mais madura, como se aqueles meses de sofrimento tivessem acelerado seu crescimento como pessoa. O que aprendi com tudo isso? Que o respeito não tem preço. Que decisões tomadas no calor do momento, quando guiadas por valores sólidos, raramente são motivo de arrependimento. Que nossa dignidade é um bem precioso demais para ser negociado, independentemente das circunstâncias. Amigos, se você acompanhou minha história até aqui, peço que reflita. O que você faria no meu lugar? Teria a coragem de abrir mão de tudo que economizou na vida para defender seus princípios? Deixe nos comentários sua opinião, sua experiência ou simplesmente um abraço virtual para este velho que aprendeu que nunca é tarde para impor respeito. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal Meu Avô Falou. Temos muitas outras histórias de vida, superação e sabedoria para compartilhar com você. Histórias reais de pessoas comuns que, como eu, enfrentaram situações extraordinárias e saíram mais fortes delas. Aproveite também para navegar pelos outros vídeos do canal. Tem gente de todo o Brasil compartilhando experiências que vão te fazer rir, chorar e, acima de tudo, refletir sobre a vida. E não se esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto nos ajuda a alcançar mais pessoas com nossas histórias. Seus comentários são muito importantes para nós. Cada palavra de apoio, cada história compartilhada, nos dá força para continuar. Este vídeo deu um trabalho enorme para ser produzido, desde a gravação até a edição final. Sua interação é o combustível que nos mantém seguindo em frente. E se nossa história realmente tocou seu coração e você puder ajudar, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais vídeos diariamente. Seu apoio financeiro, por menor que seja, faz toda a diferença para cobrir os custos de produção e nos permitir continuar compartilhando histórias como a minha. Sou Leônidas Fonseca, 68 anos, de São José dos Campos, e esta foi minha história. Uma história sobre respeito, dignidade e as escolhas que definem quem realmente somos. Obrigado por me ouvir e até o próximo relato no canal Meu Avô Falou.